aqui a terceira e última mesa do dia. O tema dessa mesa é Políticas Públicas para o Artesanato. Aqui à minha esquerda está a Lisete Prata, da Associação Mundaréu. Foi, junto com a casa, uma das pessoas que pensou na importância de organizar um seminário como esse. Então, agradecer a Lisete também por todas essas ideias e ajuda na concepção desse seminário. Aqui, mais perto de mim, à direita, está a Maíra Fontenelle Santana. Ela é do Sebrae, veio de Brasília participar desse seminário com a gente. E mais ali na ponta, o Arthur Moreira Santana, que é superintendente da SUTAP. A gente vai começar a apresentação com uma fala da Lisete, então vou passar a palavra para ela. Ela vai usar uma apresentação de PowerPoint, então a gente pode reduzir as luzes. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que está sendo uma oportunidade importante. A gente está aqui podendo discutir, compartilhar essas ideias. E quando eu fui convidada pela casa para participar desse debate, eu senti que era uma oportunidade para poder compartilhar com vocês as organizações e as pessoas que estão envolvidas com a produção artesanal, algumas ideias em relação ao momento que a gente vive e também algumas ideias que foram iniciadas num pequeno grupo do qual faziam parte o Design Possível, o Ivo que está aqui, e a Jo da Central do Sol. A gente começou uma discussão que quem sabe a gente possa continuar de uma forma mais ampla. Bom, no Brasil, uma política pública, ela se estabelece com um conjunto de ações que é desencadeado ou pelo Executivo ou pelo Legislativo, mas ele tem que se reproduzir na escala federal, estadual, municipal. E, em geral, ela visa atendimento de setores necessitados da sociedade. Isso significa que a gente não tem uma política pública voltada para o artesanato. A gente tem ações de determinados segmentos que atingem populações isoladas e sem que a gente consiga ter noção de qual é a lógica desta apropriação, digamos assim, em relação à política. Você pode voltar, por favor? Eu achei que você tinha feito da passada. Essas políticas, elas também partem de demandas da população. Então, quando o Executivo ou o Legislativo não define uma prioridade, a população beneficiária, através de uma movimentação, de uma organização, ela pode demandar uma política, ela pode pressionar por uma política. A política, quando ela é formulada, ela se transforma num plano com várias ações, com vários projetos que têm que ser monitorados e têm que ser avaliados. Então, nós não temos uma política voltada para o artesanato. Nós temos ações, como foi citado aqui o PAB, a gente tem ações desagregadas, inclusive, eu diria, sem lógica entre elas. Existe a necessidade de uma política para a produção artesanal? Na verdade, a gente não tem uma política específica, mas existem duas ações que se propõem ser políticas que poderiam incidir na questão do artesanato. Um é a política da economia solidária e a outra são os programas de inserção da mulher no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a maioria dos produtores artesanais são do sexo feminino e que tem um desdobramento a partir da inspiração, foram inspiradas na mulher e ela tem tido grande repercussão, inclusive no ano passado, a gente vai ver mais para frente, existe uma secretaria específica para a inserção econômica da mulher, tudo inspirado na ONU Mulher. Então, a gente tem duas alternativas, dois caminhos, aonde acho que é importante também eu falar de onde é que eu estou falando, né? A gente tem um público aqui bem diversificado, eu estou falando como uma pessoa que dirige uma organização
que trabalha com os produtores artesanais. Quer dizer, o ponto de vista é organizar, qualificar os produtores artesanais. Nesse ponto de vista, essas duas políticas podem incidir na ação que a gente desenvolve e a gente pode se qualificar como interlocutor dessa política. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu muito neste grupo que nós chamamos de GT de artesanato, que nem chegou a ser GT nenhum, mas enfim, era o seguinte, é que a gente sempre se colocou à margem dessas ações governamentais. A maioria das ações que a gente desenvolveu sempre foi através de recursos do setor privado, né? Eu digo ONGs. A maioria dessas ONGs que começaram a atuar na questão da geração de trabalho e renda para a população com baixa qualificação profissional e sem escolaridade, acabou atuando e desenvolvendo suas atividades com recursos do setor privado. Marginalmente, a gente conseguiu algum benefício de recurso público. Então, eu estou falando desse lugar. Eu estou falando com este olhar e eu acho que é importante deixar isso claro, porque eu acho que a gente tem um público diversificado e a gente tem falas governamentais, a gente tem falas de designers, tem falas individuais, enfim, a gente tem vários olhares. Eu acho que todos estamos aqui com o mesmo objetivo, mas para não deixar as coisas pouco claras. Bom, em ambas as ações, tanto na política de economia solidária, e essa se propõe a ser uma política, existe a questão do empreendedorismo e a criação de pequenos negócios como uma linha, como uma estratégia importante para o desenvolvimento das políticas. Ou seja, está muito dentro disto que a gente tem feito, ou seja, de qualificar artesãos, produtores artesanais para se organizarem em pequenos empreendimentos e para gerarem daí a sua sobrevivência. O programa da Economia Solidária chama Programa Economia Solidária em Desenvolvimento. Ele foi criado em 2004 e ele é uma política pública específica para a economia solidária. A economia solidária, ela se estruturou muito a partir dos pequenos produtores agrícolas, da agricultura familiar, mas também tem um forte rebatimento na produção artesanal. Eu acho que todo esse trabalho das organizações que eu conheço, elas se inseririam confortavelmente dentro do que se chama a economia solidária. Uma das proposições básicas do programa de economia solidária é que ela busca propõe respostas para as relações de trabalho que não são emprego assalariado, ou seja, para as iniciativas de empreendimentos autônomos. E ela envolve a inclusão, proteção e o fomento aos trabalhadores que participem das iniciativas da economia solidária. E aí eu encontrei uma publicação mais recente desse PPA de 2011, onde eles elencam quais são as ações que passariam a ser prioritárias e que eu acho que tem tudo a ver com as questões que a gente enfrenta nesta nossa realidade de trabalho, que é a organização da comercialização dos produtos e serviços da economia solidária, a formação e assistência técnica aos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação, o fomento às finanças solidárias sob a forma de bancos e fundos rotativos e a elaboração de um marco jurídico diferenciado para a economia solidária, garantindo o direito ao trabalho social. Eu acho que essa questão de ter um marco jurídico é fundamental, porque quando a gente viu aqui, a gente está falando de quê, onde é o pé, onde é a cabeça, é porque efetivamente é uma atividade econômica que é exercida muitas vezes de forma informal, não estruturada, e que, portanto, não tem um status de atividade econômica. E não tendo um status de atividade econômica, não é passível, não é beneficiada por uma política governamental de apoio, de isenção, enfim, de facilitação da vida. Então, essa política, esse programa de economia solidária e desenvolvimento propõe um status, propõe uma normatização, um marco jurídico para a atividade da economia solidária.
Existe, inclusive, a SENAES, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é o órgão governamental que foi criado com a finalidade de desenvolver essa política. É o principal órgão responsável por isso. A gente sabe que ele foi criado tendo à frente o professor Paul Singer. Então, ele seria o órgão encarregado de subsidiar a definição e coordenar as políticas da economia solidária no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Porque nós estamos falando de uma atividade de trabalho e de geração de renda. É sob essa ótica que a gente está olhando a possibilidade de se beneficiar dessa política. Bom, tem um monte de atribuições, tem uns 15 atribuições que eu tentei resumir aqui. Estimular a criação e a manutenção e ampliação de oportunidades de acesso à renda dos empreendimentos, estimular as relações sociais de produção, consumo baseadas na cooperação, na solidariedade, na valorização dos seres humanos e do meio ambiente, apresentar estudos e sugerir adequação na legislação visando ao fortalecimento dos empreendimentos solidários e contribuir com as políticas de microfinanças, estimulando cooperativas de crédito e outras formas de organização. Quem quiser saber todas as atribuições, é só dar uma bugada aí no Plano Nacional da Economia Solidária, que vocês vão ver. Na verdade, são desdobramentos, mas eu acho que a questão fundamental é a gente perceber que este órgão é encarregado de botar essa política para funcionar. Bom, a inserção econômica da mulher, como eu disse, ela está bem clara nesse decreto de criação. Essa Secretaria de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica da Mulher foi criada ano passado e ela tem o objetivo e a finalidade, essa aqui está mais crua ainda, essa aqui está mais crua do que a outra: desenvolver, apoiar, disseminar estudos e pesquisas sobre o tema de gênero, formular políticas, desenvolver, implementar e apoiar programas e projetos para as mulheres nas áreas do trabalho, empreendedorismo, autonomia econômica. Tá, então, eu só estou destacando isso aqui, não é para a gente ficar lendo os detalhes, eu estou destacando isso pelo seguinte: nós não fomos nunca consultados, nem nunca chamados para dizer nada a respeito de nada. Então, eu acho que chegou a hora da gente se colocar como interlocutor qualificado para fazer isso. Por quê? Porque nós estamos há 10, 11, 12 anos trabalhando como designers, como ONGs, captando recursos, qualificando as comunidades, e a gente já acumulou uma quantidade de conhecimento muito importante. Então, no mínimo, nós temos que nos colocar no papel de agentes e de interlocutores qualificados. Tá? Eu acho que nós somos interlocutores qualificados. E não adianta a gente ficar à margem. Eu acho que a gente vai ter que atuar dentro. Significa, talvez, de uma forma que eu não quero que seja entendida como negativa, mas a gente tem uma atuação política, coisa que a gente nunca pretendeu ter, né? E aí nós vamos ter que ver como isso se desdobra e como é que a gente compreende isso. Os empreendimentos que eu estou falando, eles na verdade são... Porque hoje, na mesa de comercialização, tinha uma mistura de comercialização de instâncias em níveis muito diferenciados. Só que nós, a gente está falando de grupos de produção artesanal que são o chamado artesanato tradicional, que vem da zona rural, que desenvolve atividade sazonal, com matéria-prima local. A gente está falando de outras iniciativas urbanas que foram geradas por cursos de artesanatos que veio da igreja ou que veio da prefeitura, mas que acabou tendo apoio de ONGs e acabou virando pequenos empreendimentos. E a gente está falando também, como terceiro caminho, dos empreendimentos que foram formados mesmo a partir dos anos 80, 90 por iniciativa dessas ONGs que somos nós, e por esses designers que somos nós que estamos aqui, né? Então, é esse universo que eu considero... Agora, gente, eu estou fazendo uma colocação muito de reflexão pessoal, mas que está super aberta a incorporar coisas, a refletir sobre as coisas. Eu vim aqui com o intuito de dar uma contribuição e a gente tentar se organizar um pouco mais. Mas eu enxergo assim, a origem dos empreendimentos seriam essas. Bom, aí eu peguei o quê? A tal da Secretaria Nacional da Economia Solidária, eles têm o Atlas da Economia Solidária.
e eu fui olhar o Atlas da Economia Solidária. Esse Atlas ele foi feito a partir de um levantamento extensivo em 53% dos municípios brasileiros. Bom, 53% é metade dos municípios brasileiros. Eu, by myself, peguei e projetei isso e multipliquei por 2 para a gente ter, como disse a Adélia antes, não temos estatística nenhuma, a gente não tem noção nenhuma de quantas seriam os artesãos, de qual é o universo que a gente está falando. Então, estou avisando que isso aqui eu peguei os números da economia solidária e mais ou menos aumentei um pouco. Então, a gente teria aproximadamente 40 mil empreendimentos relativos ao setor de artesanato, tá? Porque 17% do universo da economia solidária é de artesanato. Então, essa minha projeção aqui, meio capenga, se refere ao universo de empreendimentos de artesanato, que envolveria em torno de 3 milhões de pessoas. Não, está errado. Esse é o universo inteiro. O segmento de artesanato seria de 500 mil pessoas, que é os 17% do artesanato, a grande maioria do sexo feminino. E se a gente resolver agregar têxtil e confecção, que são atividades correlatas e que muitas vezes também são agregações que se faz do trabalho artesanal, a gente teria 30% desse universo de empreendimentos com quase 1 milhão de pessoas, em torno de 900 mil pessoas. Nós não estamos falando de pouca gente. Isso para os empreendimentos que já estão estruturados e que se identificaram como tal nesse censo que a Senaes fez. Significa que esse universo é maior. Mas, de qualquer forma, é um universo majoritariamente feminino e é um universo, como a gente vai ver agora, que ainda tem um acesso à renda bastante limitado. Então, por exemplo, 40%, isso aqui se refere ao universo geral da economia solidária, não teve como separar o de artesanato. Mas 40% do total dos empreendimentos não tem renda. Gente, tem um monte de grupo organizado, que as pessoas estão lá trabalhando e não geram renda. Dentre os que geram renda, 60% dos empreendimentos, dentre os que geram renda, 62% tem renda média mensal per capita de um salário mínimo, que é ótimo, não? 26% tem renda mensal per capita de 1 a 2 salários mínimos. 10% tem renda de 2 a 5 e 2% mais de 5. Não, renda média individual per capita. Tá? Não é ruim. Eu acho que é muito bom, só que você está juntando todo o universo da produção artesanal que tem segmentos que tem rendimento maior do que do artesanato, né? Bom, eu também, por falta de informação para caracterizar esse universo feminino, eu usei os dados que a gente tinha dos universos que a Mundarel atendeu e que eu acho que não deve ser muito diferente do perfil que as outras organizações têm. Então, a média dos grupos é formada por mulheres com idade entre 18 e 65 anos. Só que o grupo é majoritário, é um grupo maduro, porque na verdade esses 18 é uma rabeira. A maioria das mulheres está na faixa dos 46 aos 65, que corresponde a 58%, mais da metade. Nós estamos falando de um universo feminino maduro, quando a gente fala da produção artesanal. A escolaridade é muito baixa, 51% não concluiu o fundamental e cerca de 15% são analfabetas. 37 tem origem nordestina. Pois é, isso eu acho que é uma informação relevante que eu coloquei aí, porque eu acho que essa questão da produção artesanal, toda a tradição do Nordeste, ela é mais forte do que o que a gente tem de tradição no Sul, e isso de alguma forma também chega por aqui ainda, por causa das migrações, mesmo que isso já tenha passado algum tempo, um bom tempo. Então, 58% não tinham profissão. E os que se declararam que tinham profissão, eram de funções de pouca qualificação, tipo diarista, faxineira. E 75% declararam já ter trabalhado por conta própria na produção e comercialização de artesanato. Artesanato no sentido amplo.
porque esse é um outro tema também que a gente vai ter que discutir com mais calma em outro momento. Bom, diferentemente do que eu vi na mesa anterior sobre comercialização, a comercialização continua sendo um grande problema para essas pessoas. É um problema muito grave. Por quê? As comunidades próprias, elas têm dificuldade de acesso ao mercado. Dificuldade para se colocar, elas têm dificuldade para se comunicar. Os preços são pouco competitivos, muitas vezes. E as pessoas não conseguem chegar, às vezes, ao consumidor, principalmente quando esse consumidor não é uma pessoa física, é uma empresa. Vai lá na porta da empresa e o cara não deixa ele entrar, simplesmente não entra e fim de papo, Não está com a roupinha certa, não está, A gente sabe muito bem como é que é isso. As ONGs que trabalham com comercialização têm dificuldade de alcançar a autossustentação. Então, eu acho que as pessoas que se apresentaram aqui provavelmente são exceção, e tomara que elas resistam e persistam, Vamos torcer, porque na verdade as outras experiências, que são várias, que eu conheço inclusive da própria Mundaréu, a gente não conseguiu ter a sustentabilidade da comercialização. Então, na verdade, existe sim, às vezes, lojas ou empreendimentos que comercializam, só que o resultado da comercialização pode ser bom, mas isso não significa que os grupos de produção estão aferindo rendas importantes e necessárias para a sua subsistência. Todo mundo aqui falou, eu vendo aquilo que os consumidores querem comprar. Eu acho que está correto. Agora, se a gente olha do ponto de vista do produtor artesanal, ele tem que vender aquilo que ele consegue fazer. Então nós temos um problema na comercialização que persiste, e que eu acho que é uma questão também que merece ser mais... Bom, com relação à produção, a gente sabe que os pequenos empreendimentos têm uma capacidade produtiva baixa, que isso incide nas possibilidades comerciais. Eu, inclusive, pessoalmente, acho que o artesanato tradicional não pode ser vendido como brinde. Eu acho que o artesanato tradicional tem que ser vendido no varejo. É impossível você achar que dá para ter economia de escala, não dá, E a limitação para atender as grandes encomendas, isso diminui as oportunidades comerciais, a renda diminui, e quando diminui a renda, a aquisição de matéria-prima e os complementos em pequena quantidade também são comprados a um custo mais elevado. Estou falando do óbvio. E quanto menos se produz, menos possibilidade de aprimorar a produção se tem. Quanto mais você produz, você vai encontrando formas e meios de racionalizar a produção, caso contrário, também isso diminui. E a descontinuidade das encomendas diminui a adesão dos membros do grupo, fragiliza o empreendimento e causa insegurança e desistência. Eu acho que isso é um dado de realidade bastante grave quando a gente olha do ponto de vista dos empreendimentos de produção artesanal. Bom, tem outros problemas, tipo a falta de visão estratégica dos negócios, que demandaria uma formação continuada em função da baixa escolaridade, e a gente não tem quem financie esta formação de longo prazo. Existe gente que não tem vocação para ser empreendedor, gente, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Então, quando você cria o empreendedorismo é a solução, a gente está criando uma utopia. Nem todo mundo é empreendedor e nem todo mundo vai ser empreendedor. Assim também como essa questão do cooperativismo e das atividades cooperativas. A gente vive num mundo individualista. Por que a gente acha que as comunidades têm que ser cooperativas? Então, eu acho que isso é um desafio também quando a gente fala dos empreendimentos populares. Vamos ser realistas, vamos ver o que é possível e o que não é possível e como é que a gente resolve isso. Além do que, a gente vive num Brasil que, pelo amor de Deus, a tributação realmente, eu acho que mata muitas oportunidades e cria muitas dificuldades. Vamos lá que eu já passei do meu tempo. Bom, o que eu queria dizer em função disso é o seguinte, é que nós, como organizações
do terceiro setor, nós como designers, como psicólogos, enfim, como um grupo de pessoas ligadas, envolvidas com o desenvolvimento da produção artesanal, geramos um conhecimento que é muito importante já nesse tempo todo. E eu acho que é a hora da gente baixar um pouco a guarda em relação a gente achar que o meu é mais bacana do que o seu e que Eu acho que chegou a hora da gente compartilhar um pouco esse conhecimento. Se a gente quer agir de forma coletiva, eu acho que a gente tem que agir junto. Agir junto é somar aquilo que a gente tem de bom e a gente ter uma metodologia bacana para a gente poder, inclusive, quando a gente tenta interferir nas políticas, a gente tem uma proposição que este trabalho de qualificação, ele possa continuar sendo feito pelas ONGs. Porque com certeza as ONGs vão garantir uma qualidade para isso, que eu não sei como é que poderia ser se fosse de outra maneira. Então, nós somos portadores, digamos assim, geradores desse conhecimento, e na medida que a gente consiga compartilhar esse conhecimento, que a gente consiga, inclusive, pensar em como isso possa se reproduzir para outras gerações, eu acho que isso é um caminho mais correto da gente poder ocupar espaço de interlocutor, né? Eu acho, por exemplo, essa questão da comercialização de artesanato no varejo, eu acho que o governo tem obrigação de oferecer pontos de venda subsidiados, mas pontos de venda bacana, gente, pelo amor de Deus, não adianta botar um ponto de venda lá no edifício Martinelli. A gente, por exemplo, a Mundaréu conseguiu ter uma loja durante algum tempo na Vila Madalena. A gente tem que ter pontos onde as pessoas interessadas em comprar esses produtos circulem. E eu acho que o governo tem, quer dizer, se a gente for pensar em questões que a gente vai colocar, eu estou sugerindo algumas e gostaria até que a gente pudesse ampliar essa conversa e poder pautar isso, inclusive até com as nossas representantes governamentais que estão aqui, que elas pudessem ajudar a gente nessa interlocução. Eu acho que hoje, no pé em que esses grupos de produção estão, a gente não quer vender só. Vender merreca não adianta mais. O que a gente tem é que poder construir a viabilidade econômica desses empreendimentos. Isso significa mudar a realidade. E não vender um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vender um pouquinho nessa loja, um pouquinho na outra loja, um pouquinho no bazar. Isso não vai mudar a realidade. Se a gente está, de fato, interessado nisso, a gente tem que pensar que essa viabilidade ela tem que ser para valer. Bom, tem umas coisinhas aqui, mas acho que já está ótimo. Eu realmente gostaria que a gente pudesse desdobrar essa reflexão que a gente vem fazendo hoje em alguma proposta de continuidade. Eu acho que o museu está sendo generoso e muito oportuno em estar abrindo essa conversa, e eu tenho certeza que eles teriam interesse em sediar uma continuidade, né, Renata, desse trabalho, e é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Lisete. Vou passar a palavra para a Maíra Fontenelle Santana, do SEBRAE. Boa tarde. Eu sou a Maíra, sou uma das coordenadoras da carteira de artesanato do SEBRAE Nacional, lá em Brasília. Comigo tem a Dulcelice, que a maioria deve conhecer, e a Denise, que também é nova na carteira. E, para começar, só esclarecer que o SEBRAE não faz política pública. O SEBRAE não é governo. O SEBRAE trabalha em conjunto com o governo para sugerir, para dar informações. Mas o SEBRAE usa dinheiro que vem do governo. O SEBRAE usa dinheiro. Sim. O SEBRAE tem... Não, calma. O SEBRAE é uma empresa privada que usa recursos de um tributo pago pelas grandes empresas. Por todo empregador. Uma alíquota... Por todo empregador que trabalha com dinheiro do FIS-PASEP. Todo empregador paga. O do SEBRAE é o Sistema S. É o Sistema S. O do SEBRAE, especificamente, é grande empresa. Tem uma alíquota, que agora eu não vou lembrar como é que ela é, mas de qualquer forma a gente é obrigado a fazer a captação própria de recursos. Então a gente trabalha com
esse recurso que vem de um tributo pago pelas empresas, essas grandes empresas, não é média, não é micro, não é pequena, para apoiar as pequenas empresas, tá? Então, a gente não faz política pública. O SEBRAE não tem o poder de fazer política pública. A gente tem uma unidade de política pública dentro do SEBRAE que vai discutir junto à Receita, junto aos ministérios, fazer parte de grupos de discussões sobre o desenvolvimento de políticas públicas. Então, o SEBRAE estava atuante na política pública do MEI, mas não foi ele que escreveu o MEI. Só para ficar claro. Assim. Então, eu vou começar falando um pouco do que o SEBRAE Nacional está fazendo, pensando para o artesanato. E aí depois a gente vai discutir um pouco como isso entra dentro de política pública, tá? Desde 2011 até 2014, trabalhar o reposicionamento do artesanato como fortalecimento da comercialização e construção e disponibilização de conhecimento para o setor. Essas prioridades vieram das oportunidades que agora, por conta dos grandes eventos, né? Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, essas foram as prioridades para o artesanato. Então, primeiro, reposicionar o artesanato é a gente tirar aquela ideia que a gente já estava discutindo aqui desde o período da manhã, o que é artesanato, a gente agregar mais valor à palavra artesanato, para melhorar, inclusive, e fortalecer a comercialização. E o segundo ponto é construir e disponibilizar conhecimento para o setor, que a gente também já está discutindo isso desde de manhã, que é a falta de informações que a gente tem sobre o artesanato. Essas ações que a gente definiu, elas tem dentro do termo de referência de atuação do sistema SEBRAE no artesanato, não sei se vocês já conhecem, a gente fez a primeira publicação em 2004 e uma reedição em 2010, então todo está orientado dentro desse termo de referência. Os principais projetos são esses: Prêmio SEBRAE Top 100 de Artesanato, Brasil Original, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, Projeto Inovarte, Levantamento do Artesanato no Brasil e Estudo sobre Tributação para Artesanato. Eu vou explicar rapidinho cada um. O Prêmio Top 100 de Artesanato, a maioria já deve ter ouvido falar, temos inclusive uma vencedora do prêmio, a Cláudia Bartzac, que está aqui. É um prêmio trianual, a primeira edição foi em 2006, e a gente elege, não são os 100 melhores produtos, mas as 100 melhores unidades produtivas. E os critérios para a seleção são esses: grau de inovação dos produtos, adequação econômica, adequação ergonômica dos postos de trabalho, adequação ambiental, eficiência produtiva, adequação cultural, embalagem, qualidade percebida, práticas comerciais, responsabilidade social e gestão estratégica. Então, o consultor vai lá para fazer, inclusive, a avaliação sobre esses critérios e o júri recebe essa avaliação do consultor e faz a seleção dos 100 melhores unidades. O segundo projeto é o Brasil Original, é um projeto que foi desenvolvido para atender as demandas desses eventos, né? Copa das Confederações e Copa do Mundo. A intenção é elevar o patamar de qualidade do artesanato brasileiro ao desenvolver produtos de alto valor agregado, buscando também a melhoria da percepção e do valor do artesanato brasileiro pelo mercado. A ideia é fazer showrooms nas cidades sede. Então, esse ano a gente tem 5, 6. A gente tem Rio, Bahia, Ceará, Minas, DF e Recife. Não está com um projeto específico Brasil Original, porque eles construíram agora o Centro de Artesanato Pernambucano, então eles não querem fazer uma competição com outro projeto deles, mas está por lá. Mas estão usando a marca, né? A ideia é que os grupos já estão sendo preparados desde 2011, alguns, outros desde 2012, com a atuação de consultores para a melhoria dos produtos, para quando chegar no período dos jogos, você ter apresentação de uma forma diferente dos produtos do artesanato. Então, a gente não vai colocar numa feirinha, a gente quer colocar uma exposição como se fosse uma exposição de arte, como se fosse uma loja de produtos de luxo. Essa é a ideia do Brasil Original. Outro projeto é o projeto que eu cuido mais diretamente, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Ele é uma iniciativa para valorizar a tradição, a história, a cultura e o espaço de referência nacional, projetando o artesanato, valorizando o trabalho do artesão e investindo na qualificação profissional. É um projeto que a gente vai começar ainda. Existe o que a gente chama de Crabinho, né, que é o centro de referência, só que em tamanho menor, já funcionando no Rio de Janeiro.
e a gente vai fazer uma restauração de um prédio, revitalização de outros prédios e construir um centro de referência na Praça Tiradentes. A ideia, as obras devem começar agora em setembro de 2013. Pode passar. Esses são os prédios. Esse primeiro, esse daqui do canto, é o que já está funcionando, e esses outros dois vão ser restaurados e revitalizados. Então, um prédio tombado, a gente vai com parceria com o IFAM, e aí a gente vai ter exposição permanente, exposição temporária, mediateca, um cine-teatro, auditório, oficinas, espaço para oficinas para os artesãos oferecerem essas oficinas, uma loja, enfim. Vamos ter vários espaços para promoção do artesanato. E aí é mais ou menos o que a gente pretende, como a gente quer que ele fique, né? Então, a ideia era inaugurar em 2014, eu acho que a gente não vai conseguir, mas ele vai acontecer independente da gente conseguir inaugurar para a Copa ou não. Esses 3 primeiros projetos que eu falei, a gente chama dos projetos principais dentro do SEBRAE, para o artesanato. E esses outros projetos são projetos que vão orientar os estados mais a médio e longo prazo. Então, o projeto Inovarte, ele tem 2 braços. Um é o projeto Tecnologia, Design e Inovação para Artesanato, que a gente fez um convênio com o IPTI, que tem até um representante aqui da Felícia, né, que trabalha lá em Sergipe, com o pessoal do IPTI. O objetivo é a gente construir uma metodologia de desenvolvimento de produto para usar dentro do Sebrae Tech, que é um serviço que o Sebrae já oferece, mas que não atende artesão ainda. Então, a gente quer que seja desenvolvida uma metodologia, treinar o banco de consultores do Sebrae, para os artesãos que passarem a serem atendidos pelo Sebrae Tech também. O outro braço do projeto Inovarte é a prática de produtividade para artesanato. Então, é também desenvolvimento de uma metodologia, também para ser aplicado pelo Sebrae Tech, mas é para melhoria da capacidade produtiva do artesanato. Então, a gente fazer uma organização, a gente sabe que ele não vai virar indústria, não vai ter uma grande escala, mas mesmo assim é importante ter uma organização de horário, uma organização de estoque, uma organização de produção mesmo. Então, isso é o que a gente pretende fazer nessa metodologia. O próximo é o levantamento do artesanato no Brasil. A gente não tem dados concretos, a gente não sabe de onde vêm as informações que a gente tem. Então, a gente vai começar a levantar dados sobre artesanato no Brasil. Esse levantamento não vai ser um levantamento do tipo IBGE, a gente não vai sair dele sabendo quantos artesãos tem no Brasil, a gente não tem recurso para isso, a gente não tem, assim, ia levar muito tempo. Então, o que o PAB, que agora eu não sei mais como é que vai ser chamado, que vão para a Secretaria de Meio e Pequena Empresa, né? Não sei se vocês estão sabendo, está saindo da MDIC e está indo para a nova Secretaria. Eles e o Sebrae também estão indo conversar com o IBGE para ver se na próxima pesquisa a gente já coloca uma questão sobre artesanato para a gente saber de que dimensionamento a gente está falando. Quanto é isso, né? Que universo é esse? Mas ainda não está certo também. Então, ainda estamos em fase de negociação para saber o que é artesanato, como que a gente vai fazer essa pergunta, como que, né, até para auxiliar os pesquisadores do IBGE. A gente vai descobrir informações do tipo se a maioria é homem ou mulher, o que eles preferem fazer, o que eles acham que é a maior deficiência do artesanato. A nossa pesquisa, a gente vai pegar banco de dados do Sebrae, banco de dados de entidades parceiras, e a partir desse banco de dados a gente vai ter um levantamento de 30 perguntas para a gente começar a ter uma ideia do quais são os problemas do artesanato. Qual é a faixa de renda, a gente sempre escuta falar que o problema do artesanato é comercialização. É mesmo? A gente não sabe. A gente está aqui falando por nós, pelo que a gente vê, pelo que ele fala para a gente. A gente não tem um universo muito grande essas informações. A gente nunca conseguiu nenhum dado se a maioria é texto ou não. Por mais que a gente tenha por base os dados apresentados aqui pelas Senais, são dados que o empreendimento tem que se declarar solidário. E muitas vezes o artesão nem sabe o que é economia solidária, quanto mais se declarar fazendo parte da economia solidária. Né? Então, a gente está aqui trabalhando no escuro. Então, a ideia é a gente começar a sair desse escuro. Além disso, é um estudo sobre tributação para artesanato. Então, a gente está começando a pegar, descobrir qual é a tributação que o Acre incide no artesanato. A gente vai fazer a tabulação de todas as normas tributárias e fiscais em âmbito federal e estadual.
A gente vai pesquisar como se ele for MEI, se ele for microempresa, se ele for pequena empresa, se ele for autônomo, associação, cooperativa. A gente vai pegar esses dados, vai fazer um cruzamento e uma análise. A partir dessa análise, a gente vai ver o que precisa ser feito de política pública para o artesanato dentro da parte tributária. Tanto que não interfira o lojista, porque às vezes o lojista prefiro que ele seja MEI, porque a associação, a tributação é muito alta. Então, a gente tem que fazer o cruzamento de todos esses dados e para propor alguma coisa. Então, não adianta a gente reclamar de tributo alto se a gente não tem informação. Então, a ideia desses dois últimos projetos é isso. A gente tem informações para poder sentar com o Ministério, sentar, no caso agora, com a Secretaria, para poder discutir as políticas para o artesanato. E que a gente pode pensar em política pública para o artesanato. Sobre política pública mesmo, o que eu vejo que a gente precisa fazer. Para a gente desenvolver política pública, a gente precisa basicamente de duas coisas. Uma é dados do setor, que a gente não tem. Então, se a gente não tem dados, a gente não consegue dizer qual é o impacto que essa política pública vai gerar, quantas pessoas a gente vai atender e o que a gente pretende com ela. Porque a gente não sabe nem nosso ponto zero, quanto mais o que a gente quer com a política quando ela for desenvolvida. Outra coisa, a gente não tem representatividade. O artesão não é uma categoria organizada. Isso é um problema sério. Por mais que o Sebrae vá lá e fale, por mais que a Mundaréu vá lá e fale, a gente precisa que o artesão se manifeste. A gente precisa que o artesão faça a voz. O artesão tem baixa escolaridade, é do interior. Isso não é justificado, porque a gente tem exemplos, por exemplo, dentro da agricultura familiar, que na Marcha das Margaridas, em Brasília, eu sei que eu só vou conseguir trabalhar às 10 da manhã porque está tendo manifestação. E são muitas mulheres. E é muito bonito de ver. Muito bonito. Que vem do Brasil inteiro. Outro exemplo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi mobilizada por catadores. Catadores que, se não trabalharem no dia, não comem. E eles fazem marcha, e eles são organizados. Você tem o Movimento Nacional de Catadores, e eles conseguiram mobilizar a política pública para eles. O artesão está faltando formação política, como a Elisete falou. Formação política, e é importante a gente perceber o nosso papel nessa formação política. Formação política não é em quem eu devo votar. Para além disso, ela começa até pela autoestima. A gente viu um vídeo aqui do artesão falando: eu tinha vergonha de dizer que eu era artesão. Enquanto o artesão tiver vergonha de dizer que é artesão, ou não assumir a atividade dele enquanto atividade prioritária, sempre colocar como atividade secundária, a gente não vai ter representatividade. Então, quando um consultor vai na comunidade, ele tem que fazer esse papel político. Ele tem que colocar na cabeça do artesão o valor que ele tem. Então, começando pela autoestima, e a partir daí ele começar a se pensar enquanto cidadão, enquanto uma pessoa que merece direitos e merece lutar por esses direitos. Então, a gente também tem que pensar agora, além de pensar os problemas, o artesanato tem muitos problemas, né? O artesanato tem da produção, da comercialização, do produto, mas a formação política para o desenvolvimento de política pública é essencial. Se o artesão não for formado politicamente, a gente não consegue alcançar muita coisa. Então, é importante a gente pensar nisso também, enquanto a gente for a comunidade para fazer esse tipo de atuação. É isso. Obrigado, Maíra. Vou passar a palavra então para o Armin, superintendente da SUTAP. Boa tarde a todos e todas. Obrigada a todos do museu, obrigada a vocês de lembrar da SUTAP e nos convidar para essa discussão. Eu abri mão da minha apresentação para a gente ser mais objetivo. Eu acho que nós estamos aqui o dia inteiro ouvindo muitas coisas. A gente, conforme as pessoas aqui vão expondo, a gente vai conversando com a gente mesmo e respondendo e discutindo. Então, vamos deixar um tempinho aí para a gente fazer a discussão. Bem, eu vou fazer uma rápida apresentação da SUTACO e fazer algumas considerações. Então, a SUTACO é um órgão do governo, vinculada à Secretaria Estadual de Relações do Trabalho, é uma autarquia, e ela foi criada nos anos 70 para trabalhar com foco no trabalho de um modo geral, como inserção do trabalho.
Em 1972, ela passou a se chamar Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, por conta de que grande parte das pessoas atendidas pela SUTACUA eram artesãos. Então, a partir daí, ela passou a ser uma autarquia específica para o artesanato no Estado de São Paulo. Quais são os serviços que nós oferecemos? Nós oferecemos a emissão de nota fiscal para aqueles que comercializam para empresas ou que exportam. Nós fazemos cursos de capacitação gratuito para as entidades, sempre que requer, deve ser portador de um CNPJ, seja ele governo ou ONG. Nós também temos 2 pontos de comercialização, um em parceria com a imprensa oficial, na 15 de novembro, e o outro no metrô Vila Madalena, também em parceria com o metrô. É a maneira que a gente tem de contribuir e ajudar os artesãos a comercializarem. A gente também participa de diversos eventos e feiras e a gente leva o artesanato para ser comercializado de todos aqueles que a gente tem. Para esse ano, a gente fez uma pequena alteração, que foi feito um edital. Nós vamos oferecer oficinas de design, porque a gente acredita que existem muitos artesãos que vivem do ofício, que têm coisas muito bonitas, mas que ele precisa pensar ou o produto, ou a parte de comercialização, de como expor, como apresentar, enfim, que tem alguma deficiência. Então, esse ano a gente já está começando a pensar nessas oficinas. Tem mais, Melissa? Acho que só. Bom, conforme vocês forem perguntando, eu vou lembrando. Basicamente, o que eu me lembro que a gente faz é isso. A gente tem uma procuradoria jurídica que orienta os artesãos quando necessário. A gente tem a parte de comunicação, que a gente procura estar sempre atuante e informando. A gente promove um encontro, uma vez por ano, dos artesãos, exatamente para fazer as discussões. E, casualmente, nesse ano, uma das coisas que eu coloquei para os artesãos é: o artesão, em geral, ele é extremamente egoísta. Então, ele precisa se unir para se fazer presente, ele precisa se unir para ser ouvido. Então, eu diria assim, respondendo aqui para a Maíra e para a Lisete, eu acho que, na verdade, por tudo que eu ouvi hoje aqui, talvez o terceiro setor, talvez as pessoas que estão aqui hoje, que tenham interesse nessa questão do artesanato, é que vamos todos juntos nos unir para fazer esse movimento de cobrar os políticos para que, efetivamente, nós tenhamos uma política para o artesanato. Então, assim, o governador diz que São Paulo não tem uma identidade no artesanato, mas ele dá presentes de artesanato paulista. Então, na verdade, o que a gente precisa é dar mais visibilidade ao artesanato, porque São Paulo é extremamente rico. Naturalmente que muitas das técnicas vieram de outros países, de outros lugares, mas muita coisa se arraigou e tem parte da cultura e da tradição local. Nós temos, por exemplo, Taubaté, as figureiras de Taubaté. É uma coisa absolutamente local e de uma história extremamente interessante, né, do pavão, que casualmente, depois de concurso, acabou sendo a logomarca da SUTACUA. A gente tem a região de Apiaí, riquíssima em barro, com toda uma cultura, com toda uma história. É realmente fantástico, todos os trabalhos de palha de milho. Enfim, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre as características dos vários lugares no estado de São Paulo que a gente tem artesanato. Então, na verdade, assim, eu sou uma apaixonada. Eu vim do primeiro setor, vim do segundo setor, fui para o terceiro setor, e só há 8 anos é que estou no primeiro setor. Então, por todas essas experiências e trabalhando com grupos produtivos, eu vejo que, na verdade, são as ONGs, é o terceiro setor, que ajuda a comunidade, que ajuda a população, e que o terceiro setor, junto com a comunidade, é que consegue fazer pressão para que haja uma política pública. Porque essa política pública ela vai ocorrer a partir também do empoderamento das pessoas. Então, se esses artesãos, se esses grupos produtivos não acreditarem no seu trabalho, no valor que tem no seu trabalho, e não se unir,
então dificilmente a gente consegue alguma coisa. Bem, a Sutaco também é o representante do PAB em São Paulo. Então, nós emitimos a carteirinha do artesão. Então, normalmente a gente já emite a carteirinha do artesão gratuitamente para aquele que vem e demonstra a técnica. Mas, para aqueles que querem ter a carteirinha nacional do PAB, nós somos o agente credenciado para isso. A Sutaco, desde a sua criação, tem 78 mil artesãos cadastrados. Hoje, ativos, nós temos 48 mil. Na verdade, por conta de falta de recurso e, às vezes, por falta de conhecimento, pouco foi feito. Então, eu diria assim, eu estou jovem na superintendência, e mais um pouco também já estou indo embora, mas eu diria assim, para vocês se unirem e cobrar e pedir. Então, por exemplo, eu não tenho recurso, né? O orçamento da Sutaco, ele é o mesmo há anos. E sempre que a gente pede alguma coisa, a gente não tem. A gente não tem por quê? Porque não fez ação. Não tem ação porque você não tem o recurso. Então, na verdade, eu quis fazer um movimento contrário. Então, nos últimos meses, a gente buscou parceiros de fora para nos ajudar. Então, através de um desses parceiros, a gente vai conseguir viabilizar algumas oficinas de design. E a gente tem buscado parceiros para uma série de coisas. Porque, por incrível que pareça, apesar de ser governo, nós não temos recurso para isso, né? E não temos pessoal. A Sutaco hoje trabalha fundamentalmente, ela tem 19 funcionários, dos quais só 5 são funcionários de carreira, os demais são cargo de confiança, e o restante a gente quebra o galho com um contrato de estagiários. Então a gente tem pernas muito curtas. E como é que a gente funciona? A gente busca parceria nos municípios. Então, a gente faz um termo de cooperação, a gente treina, em geral, 1 ou 2 funcionários dessa prefeitura para ser o agente da Sutaco naquele município. No entanto, existem pessoas e pessoas. Então, eu acredito que a diferença está nas pessoas. Quando a gente tem vontade de fazer, a coisa anda. Então, a gente tem muitos agentes de cooperação que são agentes sociais, eu diria, porque eles têm um olhar social, então eles vão e buscam a melhoria, empreendem, buscam parceria e a coisa caminha. E há outros que não. Como é um trabalho voluntário, a gente não tem como exigir. O que a gente faz é procurar fomentar e dizer, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente tem o nosso parceiro aqui, que eu falei dela que eu ia falar mal. Então, também, por exemplo, o SEBRAE, em vários estados da federação, ele é extremamente ativo e a coisa funciona. E nós, infelizmente, aqui em São Paulo, não contamos com o SEBRAE. A gente conta com o SEBRAE de uma forma extremamente restrita já há muitos anos. Por exemplo, desde que houve rodada de negócios. Desde que houve desde que houve uma intervenção do Ministério Público aqui em São Paulo, a gente não tem nada. Quando eu assumi a superintendência, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou buscar meu parceiro SEBRAE, porque para outras coisas funcionou. Então foi lindo, maravilhoso, eu acreditei que a coisa fosse caminhar. E hoje eu vivo brigando com o coitado do Cássio, eu tenho até dó dele, porque realmente ele está de braços atados. E aí quando a gente recebe a notícia que Recife, Brasília, Minas, etc., etc., já está com esses, como é que fala, loja, enfim, showroom para comercialização do artesanato do seu estado. Então, eu só posso dizer da minha indignação, né? Por exemplo, a gente tentou fazer uma rodada de negócios, foi um fiasco, né? Foi um horror. Aí agora, junto com o Ivo Pons, da Design Possível, mais outros parceiros da Rede de Economia Solidária, a gente está articulando para nós mesmos organizarmos uma rodada de negócios, para ver se a gente consegue ter mais sucesso. Enfim, os problemas do artesanato, como disse a nossa companheira, eles são imensos. Então, eu acho que se nesse grupo, se meia dúzia de pessoas estiverem com vontade de fazer, eu acho que é possível fazer. Naturalmente que a gente vai caminhar muito devagar, mas é melhor caminhar devagar do que não dar passo nenhum, né? Eu coloquei aqui também, que já foi falado entre as duas, com relação ao PAB, MEDIC, cultura e trabalho.
Então, assim, por exemplo, a Sutaco, quando começou, ela estava na assistência social. Ela passou pela cultura e depois foi para o trabalho. O MEDIC, o PAB, ao invés de estar no trabalho, está no MEDIC, que já vai caminhar para a pequena empresa. Por outro lado, dentro do Ministério da Cultura, existe um movimento à parte, que não conversa com o PAB, que não conversa com os representantes do artesanato nos estados, e fizeram um movimento do artesanato dentro da cultura. Eu acho que o artesanato tem sim a ver com a cultura, tem sim a ver com o trabalho, tem a ver com o empreendedorismo e com a cultura e a tradição local. Então, eu acho que o artesanato ele é uma coisa interdisciplinar. A gente não pode, por exemplo, se eu sou Ministério da Cultura, eu não vou conversar com o Ministério do Trabalho. Não, a gente tem que aprender a se conversar entre si e se juntar e se ajudar, otimizar recursos financeiros, pessoal, uma vez que a gente trabalhar juntos. Depois da questão da informalidade. Em geral, aqui, a gente tem dois níveis, dois patamares de artesão. A gente tem aquele artesão esporádico, que faz aquele artesanato de péssima qualidade, e a gente tem aquele artesão que realmente faz um artesanato bom e ele busca formas de comercializar, de melhorar seu artesanato. Então, eu diria assim, mesmo dentro dessa informalidade, existem níveis, né? E aí, são aqueles que, na grande maioria, utilizam a nota fiscal da Sutaco. Por que a Sutaco tem esse trabalho? Na verdade, a Sutaco é isenta de ICMS e, portanto, sai mais barato. Aí ele vai e resolve se inscrever como MEI. Se o artesão for inscrito como MEI no artesanato, a Sutaco não pode emitir nota para ele. E como MEI, ele paga mais imposto. Então, é mais vantajoso para ele emitir a nota através da Sutaco do que sozinho. Depois do cooperativismo. A gente tem aqui em São Paulo uma cooperativa que está fechando. Uma cooperativa que eu acompanho já há muitos anos. Eles trabalhavam com artesanato, depois fizeram um trabalho fantástico na área do design e diminuíram a quantidade de produtos que eles faziam, para que eles ganhassem escala de produção. No entanto, por que eles fecharam as portas agora? Por conta da tributação e por conta houve uma modificação na lei de cooperativismo que inviabiliza que o grupo trabalhe entre si. Porque passou a ser, inclusive o próprio professor Paul Singer, numa discussão da rede de economia solidária, ele colocou a indignação dele, porque com essa mudança é como se as cooperativas fossem uma empresa. Então é muito difícil você manter. Então muitas cooperativas fecharam as portas por conta dessa modificação que fizeram. Então eu diria, hoje é mais fácil a gente organizar o artesão em associação do que em cooperativa por conta dessa bendita reformulação da lei de cooperativismo. Por outro lado, só como uma informação, existe um projeto de lei que já está caminhando e já está quase para votação e que eu tomei conhecimento há muito pouco tempo. E conversando com as pessoas da regulamentação da profissão de artesão. Então, assim, foi feito um projeto de lei por 3 pessoas. Eles não constaram artesãos, então tem umas coisas absurdas nesse projeto de lei. Por outro lado, a ABNT resolveu normatizar o artesanato. Então, na última... é um absurdo, mas existe esse movimento. Então, na última reunião do PAB, uma das coisas que ia ser discutido era essa questão da ABNT. Mas com a mudança do PAB, do MEDIC para essa nova secretaria, cancelaram tudo, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Então, tem essa informação, é mais uma coisa aí para a gente brigar. Depois, a questão da BETSA. Então, por exemplo, a Tânia Machado, que hoje preside lá a BETSA, ela diz assim, mas a Tânia já mudou. Bom, enfim. Então, no último, agora, encontro que a gente fez dos artesãos, a Tânia veio conversar com a gente.
E ela diz, olha, comercialização não é o problema, ao contrário, é o começo da solução. E eu concordo com ela, porque, na verdade, a grande maioria dos artesãos tem uma dificuldade em quê? Ele tem dificuldade de saber vender, ele tem dificuldade de imaginar onde ele pode estar vendendo o produto, como apresentar, como embalar, como despachar, e principalmente, uma coisa que eu aprendi muito com o Ivo, com o Christian, que não adianta você fazer um papelzinho, para que serve esse papel? Então você tem que pensar produto, você tem que pensar, vou fazer o quê? Eu vou fazer um utilitário? Eu vou fazer uma peça de decoração? Ou eu vou fazer um acessório de moda? Então eu acho que o grande problema também do artesanato é isso. Então, quando o artesão vai fazer, ele fala, ah não, vou fazer esse paninho bordadinho. Para que vai servir? Ah, não sei. Então ele também não vai vender. Então é isso. As dificuldades que a gente tem é muito grande. Outra coisa, a gente chama os artesãos para fazer uma capacitação. Então, 300 se inscrevem, no dia 40 aparecem. Então, eu também não sei, eu adoraria encontrar a maneira de sensibilizar essas pessoas, de mostrar para elas o quanto a gente pode ajudar. Então, não é a SUTAC em si, mas a SUTAC como articuladora. Então, como eu disse, eu não tenho recurso, mas, por exemplo, ano passado a gente fez uma parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, eles pegaram um grupo de artesãos e fizeram até a release do artesão. Então, aquele pessoal que foi atendido pelos universitários, eles hoje têm um outro diferencial. Então, eu disse, olha, vamos ampliar, vamos ver quais outras universidades a gente pode fazer. Aí, esse ano já fechamos com o Mackenzie e vamos tentar ampliar para atender o maior número possível. Estamos fechando uma parceria com o Sistema S, Senac, Senai, para parceria nessa questão do empreendedorismo e também para ser pulverizado no Estado, que a gente não pode pensar só na cidade de São Paulo. A gente fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Hotéis, para poder fazer, melhorar, ajudar na comercialização. Mas aí, como viabilizar? Quem são as peças? Quem vai articular o artesão com o hoteleiro? Né? Qual a qualidade desse material? Existe artesanato com a identidade local? São poucas as cidades que têm. Então, é um trabalho que a gente está começando. A gente começou alegre e contente pensando na Copa 2014 e a gente viu que o problema é mais complexo. É isso. Obrigada. Bom, obrigado, Arne. Eu queria então passar para as perguntas, mas antes disso, como a gente está se aproximando do encerramento do dia de hoje, eu queria fazer uma proposta que é a seguinte, não sei se vocês vão estar de acordo ou não, mas levando em conta até o próprio tema da mesa de políticas públicas para o artesanato, levando em conta que estamos aqui querendo formar uma rede, se a gente conseguiria pensar em qual seria eventualmente uma primeira bandeira que a gente poderia levantar em conjunto e se a gente conseguiria chegar em algum consenso nesse sentido. Eu fui anotando ao longo do dia algumas questões que apareceram. Por exemplo, será que a regulamentação da profissão de artesão seria uma bandeira interessante para a gente levantar como primeira bandeira conjunta? Ou então a isenção de impostos para produtos artesanais? Quem sabe subsídios no transporte de artesanato? Ou então brigar por um tratamento diferenciado entre madeireiras, quando estão trabalhando com a madeira, ou artesãos que vão fazer viola de coxo. Ou então por mais certificação do INPI, do IFAM, etc. Enfim, uma série de questões que acho que foram aparecendo ao longo do dia e que poderiam orientar um trabalho em conjunto, se assim a gente julgar que é interessante. Mas, de qualquer forma, eu queria ouvir todos os que estão na mesa a respeito desta questão, se tem algum ponto específico que vocês acham que a gente poderia defender. Mas antes... Então, não, sem dúvida. Na verdade, eu acho que essa é uma questão, inclusive, para quem está aqui. Mas antes disso, acho que a gente pode passar. A gente precisava trocar a pilha do microfone, já dá para usar? Então, está ali no fundo, se alguém tiver alguma colocação. Então, eu na realidade queria entender um pouco mais assim, essa questão do artesão, né? Essa criatura politicamente consciente, né? Porque até onde eu sei, os catadores de lixo, eles se tornaram conscientes porque a Ambev ficou interessada em reciclar
as latinhas de cerveja. Então, começou uma mobilização não pelos catadores de lixo, mas sim pela Ambev, né? A Ambev, por sua vez, mobilizou o Banco do Brasil, o BNDES, a Avina, isso algumas das empresas e organizações que eu estou me lembrando agora. Então, acreditar que o artesão, que está tão marginal quanto o que não é mais catador de lixo, politicamente falando assim mais corretamente, usa uma outra nomenclatura hoje que não me veio agora à cabeça, como é que a gente pode imaginar que essa pessoa que vive todas essas dificuldades que a gente, ao longo da tarde, elencou, ela vai se posicionar como cidadão, sim, porque para ser político, para ter uma postura política, um sindicalista, ele tem que primeiro se apropriar como cidadão, para depois, como cidadão, ele começar a experimentar e exercitar o diálogo político. Então, não adianta botar a carroça na frente do boi. Eu acho que o que a gente precisa para fomentar o setor artesanal do Brasil é o que o setor de catadores de lixo conquistou. O que acontece é que nós somos guerreiros que gostamos de dar murro em ponta de faca. A Ambev é uma das maiores empresas, um dos maiores capitais no Brasil. Eu acho que o que o setor artesanal precisa, me desculpem, é capital, é dinheiro, é investimento. Investimento para empoderar, fortalecer o artesão, a produção artesanal. E isso tem que ser correndo, porque a filha da artesã ou o filho do artesão não está querendo mais fazer artesanato, o artesanato bonito, as nossas tradições culturais brasileiras, que nem são exclusivamente brasileiras, mas essas tradições, o tempo está passando, prazo de validade está vencendo ali na frente. Então, como a queridíssima Adélia Borges falou, uma vez eu vi ela falando na televisão, o artesanato, coitado, é um filho que tem um monte de pai e um monte de mãe. E todo filho que tem muito pai e muita mãe, acaba não tendo ninguém. Então, o artesanato está na pasta do Ministério da Cultura, está na pasta do Ministério do Trabalho, está na pasta não sei onde, mas fica uma trança do PAB, do Ministério da Cultura, Ministério da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, e efetivamente, quais são os atores os atores políticos, que têm poder de criar uma estratégia de desenvolvimento efetivo para o setor artesanal. Eu estou há 32 anos à frente da Copa Roca, dando murro em ponta de faca, matando um tigre por dia, para conseguir fazer a Copa Roca dar os tímidos passos que tem gente que diz que é sucesso. Sucesso para mim é outra coisa. Você ter um mínimo resultado do trabalho, você chamar como sucesso? Não, sucesso para mim é outra história. Então, acho que a gente tem que, olhar o problema de frente. Acho que elencar o que o Daniel elencou, a gente vai continuar tímido. E eu acho que para transformar a produção artesanal brasileira com uma eficiência e uma produtividade, que é o que eu acho que todo mundo gostaria, inclusive mais que todos os artesãos, porque eles vivem disso, né? A gente precisa ser mais agressivo no sentido de montar uma estratégia macro, né? Senão a gente vai ficar enxugando gelo por mais 30, 60 anos, né? E os resultados vão continuar sendo tímidos e marginais. Essa é a minha opinião. Vou passar aqui na frente, tem duas, e depois a gente vai... Aqui, Raul primeiro, do lado dele depois. Tudo bem? Antes de mais nada, eu vou deixar bem claro que eu não estou falando agora como NPI, tá bom? Não estou falando como NPI. Eu sou funcionário público e sou do sindicato, dos servidores públicos federais, então eu vou falar nesse sentido. Não adianta falar que o problema é falta de recurso. Recursos existem, sim. O problema hoje, em qualquer organização social,
é você ter uma organização coletiva que apresente, primeiro, projetos únicos, apresente uma bandeira unificada para dizer o que como categoria, como agrupamento quer, e no momento, pelo que eu vejo do artesanato brasileiro, isso não existe. Porque, por exemplo, um exemplo simples, uma universidade, a Universidade de São João del Rei, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele fez um projeto junto com o pessoal que trabalha com peças de estanho. As peças em estanho de São João del Rei, elas são feitas de uma forma, mas todo o detalhamento da peça é feito manualmente por artesãos que fazem o desenho, fazem o polimento, tudo na mão. A universidade, através da FAPEMIG, montou uma linha de pesquisa, ela deu melhoria de tratamento de resíduo, reciclagem de material, melhoria do equipamento, e que significou, no final das contas, 10% a 15% de economia na cadeia produtiva deles e auxiliou eles a organizarem a indicação geográfica e o registro já foi concedido. Mas por quê? A comunidade, aquele agrupamento se organizou em conjunto com a universidade, porque teve um cara lá da universidade que chamou essas pessoas para o diálogo. Mas o que acontece? Isso não é o registro. Um projeto de pesquisa de uma universidade, ele pode atuar em conjunto com um agrupamento de artesãos. Existem recursos que podem ser solicitados via projeto de pesquisa da universidade, via projetos do SEBRAE, o INT tem linhas de trabalho para artesanato, só que, uma discussão que ele levantou hoje no início, o que é o artesanato? Quem é o artesão? Não existe hoje no Brasil uma definição. O artesão é um designer, o artesão é alguém que mantém um conhecimento tradicional constitucionário, o artesão é aquele que vai botar, como um rapaz falou aqui, é aquele que tem que estar vendo o que está vendendo para fazer igual e copiar, ou o artesão é aquele que está botando na matéria aquilo que ele traz das suas origens. No momento em que não existia essa consciência de classe, que alguns movimentos de trabalhadores rurais passaram a criar, e você vê movimentos de trabalhadores rurais, como o movimento Sem Terra, e outros movimentos, a Vinha Campesina tem sua organização, e você identifica as bandeiras, e você identifica uma clara alocação de recursos, vai viver de favor. Hoje, tudo bem, interessa economicamente para a Ambev e para a Coca-Cola reciclar latinha, porque eles ganham dinheiro com crédito de carbono, ganha disso, ganha daquilo outro. Poxa, mas quem vai ganhar dinheiro com artesanato? No primeiro lugar, seriam os artesãos, e a sociedade em segundo. Então, acho que passa por uma mobilização e uma conscientização através como ela falou, a busca pela representação. Nem Lisete, que a senhora falou da necessidade de ter uma representação, de terem associações e associações dialogarem entre si. Tá, eu vou só pedir para que a gente tente ser o mais conciso possível para que dê para ouvir todo mundo. Quando eu falo dessa coisa do investimento, é porque, por exemplo, na cadeia produtiva, né, que assim fala, essa coisa da reciclagem, criou-se estruturas, e então, assim, você consegue criar uma cadeia macro, né? Então, assim, a universidade ela faz um projeto pontual, a ANG faz um projeto pontual, enfim, são ações pontuais. Mas eu acho que o que precisa é gerar fôlego. E fôlego só vai gerar com uma ação articulada que nem os catadores conseguiram, porque tiveram grandes empresas por trás deles orquestrando, né? Então, assim, não adianta pensar a ação isolada, pontual, que a gente vai continuar enxugando gelo. Vamos passar o microfone aqui para frente. Eu estava pensando aqui nessa relação de
da lista que você fez, de sugestão futura, eu fico pensando o seguinte: tudo isso que a gente conversou aqui, todos os tópicos são muito importantes, e todas as ações que cada um dos diferentes segmentos, com interesse comum, o artesão, a sua produção, eu acho que a gente precisa, não sei, eu tenho pensado muito nisso, a gente pensar do fim para o começo. A gente precisa pensar em como é que tudo isso pode acontecer. E talvez até com uma visão de lojista, que apesar de pesquisar e de coletar, e de estar lá, e da parte mais emocionante ser o contato direto com o artesão, eu sou lojista. Então, lá no final, eu quero vender. E eu quero vender, e o artesão quer vender. E se isso acontecer, todo o resto acontece. Mas como é que a gente vai fazer isso? De que maneira vender mais? Não é só a coisa comercial. A gente já podia pensar nessa plateia diversificada, inteligente, articulada, de que maneira sensibilizar a ponta final, o consumidor. Sensibilizar como? Valorizando o que é isso. Aqui foi dito que o artesão tinha vergonha de ser artesão. O artesão não pode ter vergonha de ser artesão. Ali uma outra pessoa comentou que ela fez uma coleção maravilhosa, com rendas e tal, e ouviu várias vezes o comentário: eu não vou usar isso tem no mercado, isso é pobre, é popular. Como fazer essas pessoas entenderem que isso é a nossa cultura? Que a gente tem que ter orgulho disso, que a gente quer consumir isso, não só para o consumo, como o Ricardo disse, que a gente vende coisas fúteis, mas são fúteis com história, são fúteis lindas, são fúteis emocionantes. E a gente tem que vender isso lá no fundo. Quando isso pegar lá, no fim da história, o trabalho de todos nós, cada um na sua parte, vai começar a ficar mais fácil, vai sensibilizar os órgãos interessados, vai sensibilizar o artesão. E aí a gente vai conseguir um pouco mais de força para fazer esse trabalho inteiro aqui, que eu penso. Então, uma sugestão para conversas futuras. De que maneira conseguir esse marketing? Obrigada. Perfeito. Ali atrás. Só queria dar minha contribuição para não esquecer que artesanato vem de artefato. E eu, como artista, né, que eu prefiro me assumir um personagem como artista, fiz um trabalho grande, tenho desenvolvido nesse campo de pesquisa. Eu acho que desse momento que nós estamos aqui, que é maravilhoso, está todo mundo aqui podendo a gente se ouvir, eu acho perfeito. E da gente gestar, por exemplo, daqui, por exemplo, trabalharmos com exposições mais fortes nesse sentido de poder mostrar às pessoas como a gente está indo com coisas mais além. Isso a gente pode mostrar em pequenos atos, começar com pequenos atos informativos. Por exemplo, uma exposição que a gente mostre para as pessoas, foi assim que a gente foi conseguindo o nosso espaço em Barcelona, de mostrar para as pessoas o que é isso, que universo é esse, e aí sim você vai trabalhando com o conceito e com o consciente, né, com a consciência, abrindo mais e trazendo mais pessoas para isso. Eu acho que esse pode ser um caminho da gente começar a fazer cada vez coisas de mais nível nesse sentido, entendeu? De que, sim, encontrar apoios que nós temos, como conseguir esses apoios de maneira fácil. Nós estamos aqui e a gente tem esse apoio, sim. E nós temos esse potencial aqui, olha quantas pessoas estão aqui, quanto nós temos essa força desse aqui agora. Eu acho que é possível, sim. Basta a gente querer e começar e buscar as oportunidades. Vamos montar um projeto, por exemplo, que pode ser uma coisa assim, de uma ação só informativa. Tá? E isso pode gerar muita coisa que eu acho que pode ser bacana, né? E seguir nessa discussão de buscando soluções, buscando encontros, buscando formadores, que eu acho que isso é importantíssimo. Tá? Perfeito. Aqui na sua frente. Vai chegar, está chegando. Eu vou dar um breve depoimento como artesã, que tenho formação de tradutora, trabalhei muitos anos em outras coisas, e de uma forma ou outra caí no artesanato, e hoje trabalho nisso, a minha renda vem disso, e eu vejo dificuldade de me impor com a população em geral. Eu fui fazer uma ficha na Unimed e a moça me perguntou: profissão, artesã. Isso não é profissão. Se enche minha geladeira de comida, paga a faculdade do meu filho, é profissão. Então eu acho que falta o público em geral, o povo todo saber que artesanato é trabalho, rende, não importa que seja para mim como ateliê ou para a comunidade X, Y, Z, mas de que nós temos orgulho, seja uma comunidade de 5, de 50, a gente tem orgulho e é trabalho. Entendeu? E vocês, como agentes e pessoas influentes,
colocar isso em voga e unir o artesão que é 1 e o artesão que é 50. Por exemplo, eu às vezes me sinto, Cláudia, mas tu não é de uma comunidade? Eu disse, não, mas eu sou artesã. Eu vendo a minha cidade, eu vendo o folclore, quer dizer, eu não me sinto diferente de um grupo. Né? Bom, meu nome é Isadora, eu sou do Design Possível, falei no começo, mas ninguém deve lembrar mais agora. Eu queria colocar duas coisas. Uma é uma pergunta bem objetiva para o Sebrae, que você falou que vocês estão com um estudo sobre tributação do artesanato, quanto cada estado paga, blá, blá, blá. Eu queria saber se esse estudo, esse é um grupo de trabalho, se é aberto, se mais entidades poderiam participar, ou uma coisa só do Sebrae que depois vocês vão publicar o resultado, enfim. Para saber mesmo, porque eu acho que tem muitas instituições que teriam interesse em participar, né, e contribuir, ajudar a criar alguma coisa positiva nesse sentido. E a outra coisa, eu acho que todas as falas aqui já colocaram um monte de problemas, dos mais variados, e experiências que várias instituições, eu acho que compartilham, tiveram exatamente os mesmos problemas. E, indo no sentido do que o Daniel falou, eu acho que talvez mais do que pensar em políticas públicas pontuais e quais são os principais problemas, é pensar numa organização, isso que o colega do NPI falou. A gente tem que ter uma representatividade, é um absurdo que a gente não tenha, né? E tem tanta gente aqui que representa tanta coisa, né? Eu só, enquanto Design Possível, represento a instituição que eu trabalho, mas uma série de outras pessoas que são atendidas por ela, que têm contato com mais um monte de gente. Então, nossa, pelo amor de Deus, temos que fazer alguma coisa, né? Então, acho que sim, a gente tem que criar algum tipo de rede, uma organização que continue os debates e que juntas consigam lutar por essas políticas. E dinheiro não falta mesmo. Na semana retrasada, eu fui na Semana Mundial do Comércio Justo e Solidário, promovido pela Senais e uma série de outros órgãos, do Sebrae, inclusive, pelo BNDES. E, olha, eu fiquei impressionada em saber que o BNDES já investiu R$1 bilhão em empreendimento de economia solidária, claro, com uma série de questões, para onde vai o dinheiro, como vai, quem é que pode ser proponente, mas, gente, tem dinheiro, tem que se aproveitar, mesmo que o governo Lula não, né, Dilma, está aí, está disponibilizando, independente de posição política, mas tem que fazer, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse espaço, é o que a gente tinha conversado bastante com a Lisete, tem que construir junto, não dá mais para cada um ir ficar errando isolado, no seu canto, faz a mesma coisa que todo mundo já fez há 15 anos atrás e continua errando. Então, vamos fazer junto, vamos pedir política pública para tributação, vamos pedir incentivo para comercialização, então, lojas, estrutura para você conseguir comercializar e não ter todo o custo que tem, né, e você embutir naquele preço e ficar exorbitante, não conseguir concorrer no mercado, enfim. Eu acho que tem que sair daqui alguma coisa para conseguir discutir e propor com detalhes todas as questões que a gente colocou, de conscientização, de propaganda, de design, enfim. Deixa eu só fazer uma consulta antes da gente avançar. A gente está super atrasado no horário. Dá para ouvir mais gente ou vocês acham melhor responder e fazer uma segunda rodada? Dá? Então, legal. Não, eu apoio. Acho ótimo. Então, vamos lá. Tá. Aproveitando aqui o que a Isadora comentou, queria fazer duas colocações. Uma na direção do Sebrae e uma outra apontando, talvez, uma direção, né? Essa, para mim, é muito bom estar participando aqui hoje, mas essas angústias, elas me acometeram há 2 anos atrás. E a gente, junto com outros parceiros, e aí no caso estou falando do Consulado da Mulher e da Rede de Economia de Saúde Mental e Economia Solidária, a gente decidiu tomar alguma decisão e começou a se encontrar com regularidade e criar um grupo de trabalho nesse sentido. Juntas, as 3 organizações tinham 160 empreendimentos atendidos. Isso é volume. E a gente começou a mobilizar esses empreendimentos e pedir. E a gente conseguiu ter um projeto aprovado na Senais, a gente faz uma reunião regular mensal. Quer dizer, eu imagino a força, se 3 se juntaram e articularam 160, eu imagino a força que nossos, 200 aqui juntos teríamos em fazer. É difícil esse diálogo? É difícil, né? Exige um desprendimento, acho que exige saber articular, exige essa mobilização, criar essa politização, e eu acho que ele depois reforça, ele, se não ajuda a construir, ele ajuda a construir e reforça as entidades públicas. Então, a UORN, quando recebe a gente lá, se vão os representantes, ela precisa do auditório, porque a sala não cabe.
E é isso que coloca a força, né? É isso que cria a representatividade. Então não adianta a gente ir em poucos, a gente tem que ir em muitos, e nós somos muitos, né? Então é preciso fazer isso. E na mesma direção, eu pergunto aí para o Sebrae também, né? Vocês estão desenvolvendo ou sistematizando metodologias para o desenvolvimento de produtos. Somos aqui pelo menos 8 instituições com 10 anos no mínimo, então temos fácil uma centena de anos aqui de experiência nessa área. Eu sozinho tenho um doutorado nessa área, então assim, gostaria muito de contribuir, né? Então quero participar, quero dar o meu aporte, minha contribuição de maneira bem horizontal, mas acho que se esse diálogo for mais franco, se ele for mais aberto, acho que todo mundo só tem a ganhar. Então, precisamos aí nos desprender um pouco, eu acho, das nossas vaidades, às vezes dos nossos preconceitos criados ao longo desse período, para conseguir sentar todo mundo na mesa e articular, que eu acho que o momento, né, que se coloca agora é de articulação, de colaboração. Vou passar aqui para a Cláudia. Seguindo na fala dele e lembrando um pouquinho que a gente discutiu como resultado até do Promoarte numa reunião agora em fevereiro, era exatamente isso. Eu volto a dizer, se a gente não conseguir articular entre nós, não vamos sair do lugar. Eu acho isso também, assim, tem muitos pais, muitos tios, né? Algumas marcas da história dessas políticas no Brasil, que a gente escuta aqui muito na direção do trabalho e renda, né? Com uma participação, eu vou defender do ponto de vista das políticas de cultura, acho essenciais, assim como a nossa colega colocou, o sociólogo não tem que estar discutindo só a questão de mercado. Não dá para ser, quer dizer, a gente tem que pensar em equipes inter e multidisciplinares. Ou a gente escuta a sociologia e a antropologia na construção da administração e das perspectivas de mercado, e no inverso, ou nós não vamos sair do lugar. Que realmente é muito complexo, que a gente entende por artesanato. É uma gama enorme de situações e de indivíduos e de questões muito diferenciadas e legítimas, todas elas. Eu acho absolutamente legítimo que você se sinta artesã e agora seu lugar é diferente das artesãs de Apiaí com as quais a gente trabalha, ou do Vale do Ribeira. São situações muito diferentes de acesso, de cidadania e de uma a gente pode fazer uma lista aqui de carências que nos abalam e até paralisam. Eu tenho muito medo dessa identificação de muitos problemas, né? E disso tudo, como é que a gente fica, né? Porque estamos há 3, 10, 5, 35 anos gramando no mesmo pedaço, né? Seja pelo lugar da Coparroca, que briga cada dia para existir e é de sucesso, como sendo também reconhecida a excelência do trabalho das salas. Mas a gente sabe o que ainda hoje custa fazê-las, quando a gente já devia ter uma estrutura muito mais consistente, fácil e ágil, né? Qual é a dificuldade da gente conseguir uma parceria com o BNDES? Gramamos mais tempo para construir o projeto com eles do que o projeto no ar em campo. Foram 2 anos e tanto para conseguir a contrapartida deles. E, bom, e por aí vai. Então, eu, sinceramente, para a sua lista de elencos, eu acho assim, a conversa tem que continuar. A gente precisa informar, quer dizer, o projeto de profissão, de reconhecimento da profissão de artesão, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, já foram vários, né? E eles trazem conceitos e listas e coisas que parece que começam do zero, não aproveitam, não potencializam outros conhecimentos que estão em tantos lugares aqui, e eles vão dar em nada, de novo, né? Eu realmente não sei se reconhecimento da profissão é urgência. Eu sei que são muitas iniciativas nessa direção, um monte de selos de todo mundo que a gente credencia a cada momento, a população mesmo, as comunidades e as suas diferenças, né, ficam sujeitas a milhões de projetos e investimentos que, se somados, seriam perfeitamente suficientes para a gente agir no coletivo. Agora, enquanto não sentarmos, pelo menos, né,
além dessa reunião aqui, e essa reunião é uma força importante para mover outras, porque tem pessoas aqui com muita experiência acumulada, né? Mas no âmbito das políticas federais, aí vou falar do lugar da cultura, né? Eu acho que enquanto não sentar o PAB do MIDICT, que era do MIDICT, agora foi para microempresas, mas que vem do PNDA, que era do Trabalho de Assistência Social, e toda a sua história. O Ministério da Cultura, que pela primeira vez com Promoarte, pela primeira vez, isso precisa ser dito, investiu dinheiro mais consistente em um programa de artesanato. Nunca antes isso tinha acontecido. A outra experiência era no plano do Comunidade Solidária, que gerou o Artsol, que também fez um investimento consistente durante um período significativo. Então, enquanto a gente não conseguir juntar isso com o SEBRAE, que sendo ou não sendo com recurso público, cabe várias discussões, tem uma atuação igualmente histórica nessa área e muito complexa e que tem muitos problemas, e a gente sabe disso, né, e que outras áreas podem ajudar nesses problemas, e tem muitas capacidades que estão postas no SEBRAE e tem muitas questões que eu acho que, por exemplo, quando você fala de levantar, como é que você usou? A qualificação, né? O patamar de qualidade para o artesanato, eu digo assim, eu acho que na cultura já tem um acúmulo de patamar de qualidade estupendo. Se a gente colocar isso nessas matérias, não cabe, não há showrooms que façam, que sejam capazes de comportar. A Sala do Artista Popular é a série 180, só da gente. Eu posso te levantar mais um monte, aí eu pegar o trabalho da Fundação Joaquim Nabuco, de pesquisas sociais, no campo, né, de artefatos culturais, e a gente traz ali mais uma montanha desses trabalhos, ou o Memorial da América Latina, que está aqui em São Paulo, com todo o acumulado da Maurim, que vem da Escola da Bobardi, e por aí vai, né? Então, a gente já tem um potencial que precisa ser descoberto agora, precisa ser colocado para fora. Como é que a gente faz isso? Se a gente conseguir sentar para trabalhar em parceria. Quem faz levantamento de dados sobre? Quem levanta a questão jurídica de impostos? Porque nós acabamos fazendo todos um pouquinho da mesma coisa, que não consegue ganhar escala e não consegue definir que artesãos e que grupos são esses, quais são os tratos diferenciados. Onde eu acho, por exemplo, uma temeridade, não é por causa do centro, de mim, é por causa de um acúmulo de 55 anos, mexer em artesanato tradicional em campo nacional, entendeu? Sem aproveitar, jogando fora o que está lá. Eu acho um desperdício. Quer dizer, enquanto a gente continuar jogando coisas fora desse jeito, a gente vai avançar pouco. Então, na sua lista, Daniel, eu acho que a gente precisa garantir continuidade para esse diálogo, tentando buscar alguma coisa muito concreta, talvez no seu exemplo, como, que eu acho que é onde a gente se entende melhor, é montar algum projeto experimental com as partes. Onde é que entra a cultura, onde é que entra o SEBRAE, onde é que entra em um projeto. E aí ensaiar para avançar. Porque realmente é muito aflitivo a gente ver o acumulado e não conseguir apresentar portas. Mas a gente joga muita coisa fora também. A gente precisa dar uma Ambev para aproveitar o que nós temos acumulado, né, e reciclar isso e botar disponível, porque se a gente não conseguir fazer isso, aí vamos ficar lá reclamando da capacitação do artesão, que não vem, que não isso, que não aquilo, que não quer mudar, que não quer... Nós temos a maior dificuldade em fazer isso, né? Então, eu acho que o desafio é esse, e acho que qualquer projeto, talvez de uma exposição, seja um bom caminho. Perfeito. Lembrando que esse encontro acontece depois de um encontro que aconteceu no Rio, tem gente de vários lugares, a gente pode levar isso também para outros estados. Eu só queria fazer uma observação. A Maíra me puxou aqui de lado e perguntou quanto tempo eu levo para ir até o aeroporto. Eu falei, São Paulo, 6 da tarde, 10, 15 minutos no máximo.
Ela, por enquanto, está acreditando. Mas, então, peço só para que a gente... Porque ela tem um voo marcado para daqui a pouco, como outras pessoas da plateia. Então, peço que a gente seja bem sucinto nos comentários, para que eles possam falar também. Pode falar. Vocês estão saindo. Não, eu só queria falar que eu estou num momento assim, que eu tenho andado bastante pelas comunidades, porque eu estou envolvida já com essa questão de fazeres manuais há uns 30 anos. E também eu tenho assim, pensado o que a gente pode fazer para não morrer, né? As técnicas e o artesanato se fortalecer. E a gente vive um momento assim de muito pouco valor no consumo, né? O consumidor tem... Hoje em dia os produtos têm preço, mas não tem mais valor, são umas coisas totalmente descartáveis. E eu tenho visto, assim, que nem a menina que estava aqui do Pão de Açúcar, que é eu, por exemplo, tenho comprado bastante, assim, sempre que eu preciso levar para um almoço, para um jantar, assim, ao invés de comprar um vinho, não sei o que, eu compro um paninho de prato, um joguinho americano, uma coisa ou da Tok Stock ou do Pão de Açúcar, porque sempre está bonitinho aqueles corners. Então, eu acho que esse poderia ser um caminho. Eu vejo que a quantidade de curso de moda e de design que a gente tem hoje no Brasil é uma coisa assustadora. Assim. Quando eu comecei a mexer nessa área, a gente tinha uns 3 cursos no Brasil, hoje a gente já está em 300. Então, se a gente fizesse alguma coisa ligando um pouco, e esses estudantes estão loucos para entender mais de técnica manual. Então, de repente... O filho do artesão não tem muito interesse em ser artesão, mas está cheio de gente acadêmica da universidade interessada e querendo entrar um pouco mais nas comunidades. E todas as grandes redes de loja hoje também têm a questão da sustentabilidade, do consumo consciente, de tudo isso também precisando ser trabalhado. Então, assim como o Pão de Açúcar fez, acho que a gente tem um mundo de universos para fazer. Lojas Renner, Marisa... Enfim, todas essas lojas, se a gente começar a colocar produtos corner junto, pequenos filmes que podem ir para o YouTube, do artesão fazendo, mostrando a técnica, mostrando a comunidade, junto com o pessoal de turismo, levando o turismo lá na casa do artesão, porque é incrível. Eu estive agora nessas viagens, que você vai lá no meio do sítio, com a mulher que está com o terreário, como é que ela... É a rotina dela no meio daquela coisa que ela cuida de vaca, ela faz queijo, ao mesmo tempo ela tece, a outra que faz... Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse mostrar um pouco isso para o Brasil, usando o que existe de comércio já estabelecido, de empresas, rapidamente cria uma rede, porque essas próprias lojas, elas podem fazer a curadoria. Porque o que acontece um pouco quando se faz essas lojinhas de artesanato, que como não tem uma curadoria, vira uma mistureira que as pessoas nem querem entrar. Então, se está num lugar mais editado, bonito, bem colocado, eu acho que é um caminho rápido, assim. Não sei como exatamente articular, mas é um caminho. Perfeito. Eu acho que tem mais uma última fala aqui. Tem mais uma lá? Então, boa noite. Rapidinho. Bom, já se escutou muito e algumas coisas vou repetir elas, não? Mas quando falamos de artesanato e de produção artesanal, é muito diversificado e muito amplo, em função dos comentários que o Daniel fez e quais seriam os caminhos. Eu acho que não tem um caminho único para transitar e para abordar. E sim a ideia de trabalhar em várias frentes e em parceria com as instituições que já estão sendo envolvidas. Ivo comentou que muita coisa está acontecendo, e é verdade, há 15 anos muita coisa está acontecendo, nos diferentes SEBRAEs estaduais ou nacional. Há 2 anos que estamos em uma conversa contínua com Sutaco, nunca tinha acontecido isso. Há 5 anos a casa tem há mais de 5, há 10 anos pelo menos, que tem um cadastro de artesãos, referências, técnicas, vídeos. Há muita coisa que está acontecendo e não estamos sabendo tirar proveito de tudo isso. Se o universo do material reciclado, como a Tete comentou, descobriu o caminho das pedras via Ambev, o Ambev descobriu o caminho das pedras via recicladores, qual é o caminho que nós temos que descobrir? Recém a Cláudia comentou alguma coisa interessante. Talvez não sejam os filhos dos artesãos quem dêem continuidade a esse universo artesanal. É muito provável que esse universo artesanal sejamos nós designers que demos continuidade. Quantos artesãos tem hoje aqui no auditório? Nós somos representantes... Não, você não é artesão, Ivo. Tem carteirinha? Oi, você é artesão. Nós designers viramos artesãos para entender como trabalhar com as comunidades.
a platea de hoje não é representativa de artesãos, sim de produção artesanal. Quem trabalha de forma direta ou indirecta com produção artesanal aqui no auditório? Então, nós não somos representantes de artesãos, sim de produção artesanal. Uma coisa que nós temos que entender, que estamos no século XXI, todo anda muito rápido e o artesanato, aquela memória romântica, talvez não tenha futuro. Sim, um novo modelo que estamos desenvolvendo juntos, nesta parceria. Eu tive a oportunidade de ir para a Holanda, um país que eu gosto muito, entender um pouco a produção, e todo jovem designer está trabalhando em produção artesanal. Nenhum deles está envolvido pela questão da sustentabilidade, pela questão dos recursos naturais disponíveis, estão todos envolvidos com desenvolver sua própria maquineta e ter uma pequena produção para colocar em um pequeno mercado. Então, eu acho que estamos em um momento talvez único, porque mais uma vez muda o artesanato de universo, de padrinhos, de coordenação, mas hoje nós estamos querendo formar parte dessa história, não? E essa preocupação nossa, sumada a esse novo modelo que está sendo desenvolvido desde o governo, se nós temos espaço para atuar, eu acho que podem acontecer muitas coisas que vão melhorar e organizar melhor esse setor. Perfeito, obrigado. E a gente termina aqui com a última... Fala. Eu acho que a casa, juntando todas essas potencialidades do governo, porque quando vocês falam de todas as siglas das entidades que regulamentam toda essa história, para quem está no designer ou no artesão, é anos-luz, a gente nem sabe o que quer dizer, e como apoia e como receber esse tipo de apoio. Então, eu acho que vocês vão chegar mais perto do artesão. Né? E aí, porque o caminho é enorme para a gente ir até vocês, para saber que políticas estão sendo feitas e como que a gente pode saber e implementar, seja um trabalho de designer, seja um trabalho de artesão. Então, acho que, às vezes, você vai na comunidade e aqui a casa, acho que o fato de agregar, eu sou designer, o outro artesão, o outro é do governo, pessoas ligadas de forma tão heterogênea no mesmo espaço, tem que tirar projeto disso. Acho que a casa tem essa vantagem de ter feito uma exposição de joalheria onde não existia nenhum museu e nenhum outro lugar para ser colocado, que a casa fez, pioneiro. Então, acho que mostrar, como a Renata falou, mostrar o processo produtivo do artesão. E às vezes as lojas são entulhadas e não se valoriza o fazer contando a história, seja no vídeo, seja numa foto, porque isso dá contexto, dá histórico. Aí a gente tem o IFAM e tudo mais, porque você pega e resgata, sem jogar fora as tecnologias de agora, mas resgata do passado. Como juntar o artesão? Então, eu faço um produto que tem uma origem de artesanato, mas eu também trabalho com coisas industriais, junto, o mesmo produto. Como a gente não desperdiçar a coisa da cultura, que eu acho que a gente tem aí museus, acervos, que também eu sei que tem acervo de pintura indígena, que poderia servir para o pessoal do têxtil, que não sei quem, mas ninguém se conversa. Você tem, sei lá, eu já fui até no meu trabalho com têxtil, eu fui levar meu trabalho pela própria algumas associações, associações da vídeo e tudo mais. É muito difícil, eu já fui até lá, já toquei a campainha, já conversei, mas você chegar e conseguir fazer alguma coisa, juntar tantas entidades tão diferentes, tem que continuar, Renata, é isso? Bom, eu acho que se cada um de nós aqui, vocês são as pessoas mais conhecidas nossas da casa, mas se cada um puder lembrar dos amigos que fazem também, de outras pessoas, eu acho que esse número pode aumentar muito. E a gente pode aí circular uma Cláudia deu ideia, né, Cláudia? Ela estava falando assim, a gente tem que sair com alguma coisa daqui. Eu também acho, né? Porque é uma oportunidade. Agora, é difícil essa construção. É que a gente só... O Daniel vai organizar e eu já estou saindo até só para falar assim, talvez uma possibilidade seja uma carta. Uma carta desse encontro assinada por todos, para todos que estão aqui. É um documento que já foi usado em algumas ocasiões e pode funcionar.
Ok. Desculpa. Eu vou passar então a palavra para as considerações finais dos palestrantes e a gente encerra essa mesa, só para avisar que todo mundo vai receber os vídeos com a íntegra daquilo que foi falado aqui. A gente vai tentar transcrever também tudo que foi dito e aí a gente começa a se conversar mais. Eu vou passar então a palavra para a Lisete, para a Maíra e para o Arne e aí a gente fecha o dia de hoje. Olha, é uma pena. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem pouco tempo. Eu consegui identificar aqui o seguinte. No âmbito do governo /Sebrae, tem uma conversa que tem que ser feita, tá certo? Tem superposições, tem gente começando a fazer curso de capacitação, quando a gente já faz isso há 15 anos, desculpa aí, Sutaco, a gente faz 15 anos que faz curso de capacitação, então as ONGs têm um acúmulo enorme nessa questão de fazer capacitação, então você pode... Então tem, no âmbito do governo, uma conversa que é necessária, pelo menos dos órgãos que estão aqui, das pessoas que você citou. E acho que tem uma interlocução de algumas ONGs que estão aqui e outras que a gente, com certeza, sabe que vão estar junto, e também de profissionais que têm atuado com as comunidades. Acho que isso compõe um universo que tem uma conversa que poderia abrir uma porta de conversar com vocês, como o Ivo sugeriu. Então, tem uma outra sugestão de fazer um evento, só que a gente não conseguiu... Eu estou tentando resumir grosseiramente a conversa, tá? E tem uma outra questão, que é o esquadrinhamento desse universo. Quem são os artesãos, quantos são, como são, onde estão. Então, eu acho que tem algumas questões que talvez pudessem nos pautar para uma próxima conversa. Quer dizer, vocês, como governo, poderiam ter algum tipo de interlocução e pensar como é que vocês poderiam ter algum início de conversa organizativa. Tem um compromisso de se formar um grupo interministerial já por parte. Pois é. Mas ainda não foi concretizado. A gente, ONG, eu iria muito na sugestão do Ivo de a gente pode tentar se estruturar e ter uma pauta de prioridades, e eu incluo aí realmente os designers que estão trabalhando com as comunidades, porque eu acho que eles estão tão inteirados sobre essa realidade quanto as ONGs, e perguntar para o Sebrae, vocês topam uma conversa com a gente? Sutaco, vocês topam uma conversa com um grupo um pouco mais amplo para apresentar para vocês? Tá bom. É porque você está dizendo que vai abrir qualificação, você topa conversar com a gente e a gente levar a experiência que tem para contribuir para essa qualificação e não fazer um trabalho redundante do trabalho que já vem sendo feito? Na verdade, não é que a gente está fazendo qualificação agora. Nós sempre fizemos. O que nós vamos estar fazendo agora de inovação é levar a parte de design para as comunidades. E conversar, a gente está aberto. Só para aviso, assim, tem várias ações que estão acontecendo dentro do ambiente público para artesanato. Eu ouvi que o MEC está com PD, o Plano de Desenvolvimento Educacional, alguma coisa do tipo, que é a escola integral, e que a escola integral vai ter cursos de artesanato para os jovens que estão no ensino médio e para as famílias, para o resgate das técnicas tradicionais. Então, eu não sei muito bem ao certo, mas algumas coisas estão acontecendo. Vários projetos, com relação à questão dos catadores, não foi a Ambev que fez a formação política. Quem fez foram as instituições, com dinheiro da Fundação Banco do Brasil, de outras instituições, que colocaram dentro da ação do projeto uma formação política. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês, e me coloco também como Sebrae, como responsável por isso também. Não estou me excluindo também na história. Sobre que política pública eu pensaria, na verdade, a gente está pensando em microcrédito e está pensando em formalização. Qual é a melhor formalização para o artesão? O EI está tirando muito artesão das associações e de cooperativas, eu não sei se isso é bom, com relação à capacidade produtiva. Então, teria que ter alguma... A gente está vendo se é isso mesmo ou se a gente tem que discutir uma nova forma de formalização ideal para ele. Deixa eu ver... essa formação política leva décadas, tá? É uma coisa que a gente tem que ser muito paciente com ela. E outra coisa sobre a política pública, quando a gente for pensar, eu acho que a gente não está nem alinhado se a gente quer uma política pública trabalhista ou uma política pública que pensa o empreendedorismo. O discurso aqui está muito um voltado para o trabalho, o outro voltado para ser empreendedor. Então, nem isso está alinhado para a gente poder fazer uma política pública. Eu acho que seria interessante a gente pensar nesses aspectos gerais também.
Sobre perguntas diretas ao SEBRAE. O levantamento de tributação, se é participativo. A gente está fazendo uma pesquisa com um consultor contratado do nosso banco de consultores. Ele vai entregar o estudo para a gente e, a partir disso, a gente vai começar a fazer uma discussão dentro do SEBRAE e depois chamar outros atores. Então, quem tiver interesse, meu e-mail é maira.santana@sebrae, ele passa. Você passa? E pode me mandar e-mail que a gente convida quando a gente tiver essa possibilidade de abrir. Eu não sei quem é que vai estar organizando esse grupo de trabalho. Com relação às metodologias que a gente está desenvolvendo, essas duas metodologias em especial, a gente não foi atrás, foram as instituições que chegaram com o projeto para a gente. Então, tanto o convênio quanto a outra, elas, olha, eu tenho isso aqui para oferecer para vocês querem? E aí, a gente, em várias negociações, a gente aceitou, porque era mais fácil, porque o SEBRAE tem que abrir licitação, o SEBRAE ou é do banco de consultores ou abre licitação. Então, se a pessoa chega com um projeto onde é dela, que ela tem um know-how, e a gente consegue justificar isso e fazer um convênio, onde ela tenha 30% de contrapartida, ou onde a gente possa fazer sem contratação direta, a gente faz, desde que tenha um bom projeto. Estamos abertos. Que coisa boa. Bem, eu quero agradecer e deixar à disposição a Sutaco. Realmente a gente está aberto a negociar, a conversar, a participar e apoiar. Se vocês quiserem dar uma olhada no site, é www.sutaco.sp.gov.br. E o meu e-mail é wmsantana@sp.gov.br. Obrigada. Eu estou exausto, acho que o dia foi intenso, imagino que vocês também estejam. Eu vou passar a palavra para a Renata para fazer o fechamento. Eu queria agradecer novamente a todos, né, e esse dia intenso e, de certa forma, animador. Eu acho que todo mundo vai sair daqui com a cabeça borbulhando e com vontade de querer fazer alguma coisa. Então, vamos aproveitar essa onda e a gente vai pensando junto e vocês vão receber alguma coisa, o que vocês quiserem enviar também, e comentar com os amigos, com as pessoas que também trabalham com, enfim, com o artesanato. Então, obrigado a todos.